Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 12ª reunião dessa sala de crise desse ano, do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo Semadem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Joaquim. Marcelo Celucci, Semadem. Obrigado, Marcelo. ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo INS Rio, Luiz Guilhom. Rafael Barros. Paulo Diniz. Boa tarde. Ok. Obrigado a vocês. CIMA, São Paulo, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Boa tarde, Joaquim. Rio da CIMA. Domênico da CETESB. Ok, obrigado por tudo. Vamos pegar aí CTG Brasil, aí tem várias, aí vocês cometem. CTG. Joaquim, boa tarde, Maurício da CTG Rio Paranapanema. Oi, na verdade eu não estou ouvindo ninguém, eu devo estar com algum problema aqui no áudio, tá? Eu vou sair e retornar. Ok. Votorantim Energia. Votorantim, seu microfone está desabilitado. Se você pudesse. Bom, tá lá. O Comitê da Bacia. Boa tarde. Daqui a pouco. Tá cortando. Só para vocês começarem de novo. Tava bem o microfone de vocês. Alguma coisa aconteceu que não tá bom agora, tá? Então, você pudessem repetir. Boa tarde, Joaquim, todos os companheiros aí da teleconferência, o DAE e o Comitê Federal aqui, Paranapanema, está presente. Eu, Suraya, Emílio, o escritório Sila, toda a equipe. Fala. Paulo Henrique, se puder ficar bom mesmo. Tá, só quero registrar também a todos que nós estamos agora terminando uma reunião das 4 câmaras técnicas do Comitê do Paranapanema. Então, algumas pessoas estão entrando ainda porque se deslocaram, e o Águas Paraná e o IACA também tiveram presente aqui de manhã, também estão acompanhando, mas ainda não conseguiram fazer o acesso. Ok, na sequência a gente vai dar oportunidades a eles, tá? Bom, o Comitê do Pontal do Paranapanema. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Presidente Prudente, CBH do Pontal do Paranapanema. Meu nome é Sandro, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema. Professor César Leal, por favor. César Maes, presidente Prudente, Comitê do Rio Paranapanema. Álvaro, secretaria executiva do Comitê. Obrigado. Ok. Temos também o Comitê do Alto Paranapanema. Você tem que habilitar o microfone Alto Paranapanema para falar. Então, infelizmente, esse é o valor. Oi, Lúcia. A gente não tem como mudar. Ok, agora estamos ouvindo. Lúcia. E aí, Lúcia, quando vocês forem falar, talvez vocês tenham que falar mais próximo do microfone, que você ainda conseguimos ouvir você, mas os demais a gente não está conseguindo ouvir direito, tá? Então, quando for falar, se aproxime do microfone, tá? Tá, ok.
Obrigado. Bom, eu vou, à medida que for entrando, depois eu passo a palavra para as pessoas, mas vou fazer a apresentação das pessoas que estão assistindo essa conferência aqui na sala. Boa tarde, Luiz Henrique, da ANA. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Marlen Leão, Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Vinícius Romana. Alessandra Daibet, ANA. Ok. Bom, nós temos programado duas apresentações, como sempre fazemos, uma do CEMADEM, uma segunda do ONS, a gente é responsável pela operação do sistema, tá certo? E, na sequência, nós sempre abrimos para perguntas, considerações de natureza mais gerais, né? Essa semana, nós tivemos que marcar essa reunião de hoje por diversas razões, mas a principal razão foi o rebaixamento que nós tínhamos sugerido e que foi acatado, e essa recomendação foi realizada, mas tinha uma data prevista para renovação ou encerramento, que era o dia 15. Então, a CETESB está aqui hoje e vai nos falar sobre essa data de prorrogação ou qual análise que elas fizeram, porque eles tinham autorizado apenas até o dia 15. Já a ANEEL não, já autorizou de uma maneira mais completa até o final do período chuvoso. Mas a CETESB precisa autorizar a continuidade dessa redução de 60 em Jurumirim, né? 60 metros cúbicos segundo. Mas na sequência a gente vai discutir sobre isso. Então vamos conversar inicialmente com o São Paulo, tá? Com o nosso representante da CETESB, se ele tem alguma informação sobre essa renovação, dessa prorrogação. Por favor, ele está na cima de São Paulo. São Paulo caiu nesse minuto. Então vamos esperar um pouco, mas eles têm a informação sobre essa renovação. Porque isso é importante porque norteia toda a reunião, né? Então, por isso que nós temos que ter essa informação a mais precisa possível em relação à prorrogação da liberação de 60, né? Só para ter ideia, então vou fazer o contrário, vou projetar o boletim do que aconteceu essa semana, tá? Então eu vou fazer uma pequena apresentação do boletim que nós enviamos para todos, do que aconteceu essa semana em relação aos dados do sistema, tá? Bom, então hoje nós estamos nessa situação com dados de ontem, né, de meia-noite de ontem. Estamos com o Jurumirim com 16,18%, Chavantes 21,31% do volume útil tudo, Mauá 19,34% e Capivara 18,07% dos seus volumes úteis. Se a conta fosse feita como nós fazemos, por exemplo, o Cantareira e para os outros reservatórios, em cima da capacidade de acumulação, nós teríamos Jurumirim com 62,14%, Chavantes com 72,79%, Mauá 74,82% e Capivara, que está em menor condição, está com 55,51%. Olhando agora as vazões, hoje, as vazões afluentes ao sistema são essas que estão sendo apresentadas aí. Nós temos uma afluência para Jurumirim em torno de 111 metros cúbicos segundo e está saindo 63 metros cúbicos segundo. Ou seja, ainda está chegando menos água do que aqueles 147 metros cúbicos segundo, que é o mínimo autorizado em condições normais. Para Chavantes, 216 metros cúbicos segundo e saindo 105 metros cúbicos segundo. Então, ele está guardando água. Embora
embora também Jurumirim esteja guardando água, mas em pouca quantidade ainda. Capivara, 669 metros cúbicos segundo de entrada e 385 metros cúbicos segundo de saída. Então, guardando água, que ele está com 18,07. E o último reservatório embaixo, Mauá, está entrando 179 metros cúbicos segundo e saindo 140 metros cúbicos segundo, 19,34% de acumulação do volume útil. Tá? Olhando agora o caso de um por um, Jurumirim, vocês olhem essa tabela que tem aí. Nessa tabela tem dia a dia quanto entrou e quanto saiu. Então, no dia 7 entrou 45, saiu 148. É aquele 147 que nós tínhamos, né? Então, ele estava com 16,31. No dia seguinte, entrou 69, no dia 8, saiu 148. Foi o dia da nossa reunião, onde nós recomendamos fazer aquela redução. O reservatório estava com 16,1%. No dia 9, entrou 84, saiu 100, que foi aquele passo inicial que foi dado de fazer gradativo a redução de 148. Então, o reservatório ficou com 16,05. No dia 10, 84, 100 de novo, o reservatório ficou 16,01%. Dia 11, 77, o reservatório ficou estável. Dia 12, entrou 79, já saiu 63, que é aquela nossa meta dos 60. Reservatório 16,05. Estabilizou e começou uma leve recuperação. Dia 13, entrou 111, saiu 73, 16,18%. Então, essas são as considerações do Jurumirim. Chavantes, se vocês olharem, ele começou a semana 20,07 no dia 7 e hoje está com 21,3. Então, ele ganhou 1,3% nessa semana, por conta dessa política também de redução. Mauá começou a semana com 14,6 no dia 7 e dia 13 hoje, ontem, né? De 19%, ganhou 5% Mauá. E Capivara começou com 17% no dia 7 e no dia 13 está com 18%. Então, uma leve recuperação também. Então, dito essas palavras, eu acho que acima já entrou. Eu tinha pedido que a CETESB falasse um pouco sobre a liberação para continuar a redução de 60 metros cúbicos segundo. Nós recebemos a demanda aqui da CTG, né, solicitando prorrogação das operações com descarga de 60 metros cúbicos segundo, e foi analisado o monitoramento realizado no período autorizado, que até agora no mês de novembro, e nós concluímos por conceder mais 6 meses de operação nesse regime, né? Aí condicionado à continuidade de monitoramento e desde que avalizada também pelo órgão otorgante. Então, a CETESB se posiciona no sentido da concessão do período de 6 meses para operar com essa vazão ainda, e para que a gente possa aguardar o que vai acontecer com as vazões aí nesse trecho e o armazenamento também de água nesses reservatórios. Muito obrigado aí pela atenção. Isso é fundamental no sentido de estabilizar o reservatório, porque você vê que as vazões ainda estão muito baixas, mas começa a inverter o ciclo, quer dizer, de você poder agora estabelecer uma recuperação do sistema, né? Principalmente do principal reservatório de cabeceira, que é o Jurumirim, tá? Bom, dito isso, então, vamos passar para as apresentações do Semadem. Então, nós podemos contar com esse recurso que foi concedido de operar o sistema com 60 metros cúbicos segundo em Jurumirim. Isso é muito importante para a continuidade da nossa reunião. Então, Semadem, fale agora um pouco sobre a questão das condições meteorológicas que aconteceram e as previsões. Muito obrigado, Joaquim. Bom, vamos lembrar que na semana passada, né, nós tínhamos uma previsão de chuva
para a bacia, com valores um pouco acima da média. E então vamos na primeira figura, que é a chuva da última semana, do dia 6 ao dia 13. Bom, a bacia fica no canto inferior esquerdo aí da figura e dá para ver que choveu de forma relativamente generalizada. As cores branca e algumas áreas em azul na figura da direita dizem que de fato choveu de normal para um pouquinho acima da média. Então, digamos, foi uma semana relativamente boa de precipitação, como de alguma forma estava previsto. Na próxima figura nós temos a mesma situação, só que para um período maior de 30 dias. E aqui já dá para ver, né, considerando um período maior, como a chuva está abaixo da média da época. Isso fica claro na figura da direita, né? Na verdade, quase toda a região sudeste está com déficit de chuva. E, bom, a bacia do Paranapanema não é a exceção. Vemos aí, de novo, na parte inferior esquerda, que as anomalias estão negativas, ou seja, chuva abaixo da MLT. Na próxima figura, basicamente ainda chuva observada, um período um pouco mais longo, ano hidrológico, está aí o contorno da bacia, à esquerda sempre chuva observada, à direita comparação com a MLT, e novamente considerando o ano hidrológico, do 1º de outubro até agora, dá para ver que as chuvas estão abaixo da MLT. A próxima figura é mais um diagnóstico da chuva, esse gráfico de fato você já mostrou. E dá para ver aqui que o estrago, na verdade, é maior do que em 30 dias. Né? Dá para ver que nos últimos 3, 4, pelo menos, né, meses, choveu muito abaixo da média. Agosto praticamente não choveu nada. Setembro muito abaixo da média. Outubro menos da metade da média. Em novembro, a MLT 144, nós estamos com 63 milímetros. Então, nos aproximando da metade do mês, nos aproximando da metade da MLT. Considerando o valor da semana passada, né, desde a última reunião até agora, choveu, segundo esse gráfico, em torno de 40 milímetros. Uma chuva razoável, como falei, um pouquinho acima da média de uma semana. Bom, na próxima figura, essa figura é nova, eu mostro uma avaliação da última previsão. Então, na parte de cima, pensando no Brasil como um todo, temos à esquerda a chuva que foi prevista e à direita a chuva que foi observada. As figuras são bastante semelhantes, mostrando que o modelo de fato fez um trabalho relativamente bom. Temos, por exemplo, mais chuva observada aí no Tocantins, temos menos chuva observada na Bolívia, mas enfim, as figuras são parecidas. Agora, olhando especificamente na bacia do Paranapanema, aí na região de São Paulo, por exemplo, vemos na figura de cima, à direita, que aparece um verde muito clarinho, até um branquinho, enquanto que na figura da esquerda, oeste de São Paulo, ali estava um azul totalmente preenchido, ou seja, o modelo estava prevendo mais chuva do que finalmente foi observado. O detalhe na bacia está na parte de baixo. Essas três figuras na parte de baixo é à esquerda o que foi previsto, no centro o que foi finalmente observado e à direita a diferença entre o previsto e o observado. Então vemos que na parte oeste da bacia, né, a parte mais baixa da bacia, o modelo está aí em azul na esquerda, tinha previsto volumes relativamente intensos e o que aconteceu foi volumes mais modestos. Em compensação, na parte mais alta da bacia, choveu um pouco mais do que estava previsto. Então, a figura da direita é o resumo. O que está em azul na figura de baixo à direita, azul significa choveu menos do que o previsto. Ou seja, o modelo previu mais do que finalmente choveu. E na parte laranja, choveu mais do que estava previsto. A figura mais ou menos compensa uma parte com a outra, mas em resumo, choveu sim um pouco acima da média, mas um pouco menos do que estava previsto na semana passada. Então, agora vamos na próxima figura, que é a situação de hoje, a imagem de satélite. Tem bastante nebulosidade aí na região de Santa Catarina, Paraná, uma frente fria que está se deslocando. Essa frente fria, ela vai passar pela bacia do Paranapanema, ela vai provocar algumas chuvas, mas ela vai se deslocar muito rapidamente em direção ao sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, na verdade, essa frente, essa chuva, vai permanecer pouco tempo em cima da bacia do Paranapanema.
Então, considerando isso, a próxima figura, que é a previsão propriamente dita de chuva para os próximos 7 dias, talvez o que mais interessa, vemos na figura da esquerda o que está previsto de chuva, né? Aparece uma elipse aí mais ou menos na região do Paranapanema, tem previsão de algumas precipitações, vamos ver os volumes agora a seguir, mas no gráfico da direita, né, que talvez seja até mais importante, vemos que a área aí entre São Paulo, sul e oeste de São Paulo, norte do Paraná, aparece na cor amarela, ou seja, a previsão de chuva não alcança a média histórica da época, né? Deve chover abaixo da MLT da próxima semana. Os valores estão na próxima figura, está o detalhe da bacia do Paranapanema, então à esquerda está a distribuição das chuvas dentro da bacia. De uma forma geral, se esperam chuvas relativamente generalizadas, com alguns núcleos mais volumosos em alguns cantos da bacia. O modelo não tem assim a confiabilidade para acertar perfeitamente a localização desses núcleos com mais chuva, mas o importante é que deve chover na maior parte da bacia. E na figura da direita, que eu acho muito interessante, ainda na figura anterior, essa figura mostra que a chuva aumenta nos próximos dias, nas próximas horas, ou seja, no momento que aquela área de nebulosidade está passando por cima da bacia, mas vejam que depois fica totalmente horizontal, ou seja, chove agora, nas próximas horas, e depois para por um tempo relativamente prolongado. Então, esse volume que o modelo está prevendo na faixa de 25 ou 30 milímetros, se a gente considera a MLT de 3 dias, está até acima da MLT. Mas para um período de 7 dias ou 10 dias, a chuva desse período está abaixo da MLT. Então, de novo, chove assim de forma razoável imediatamente nas próximas horas, passando aquela nebulosidade, e depois não tem previsão de voltar a chover nos próximos 10 dias, né? Então é uma previsão não muito boa. E a próxima e última figura é a perspectiva, a tendência, como quiserem chamar, para a segunda semana. A previsão aqui, a tendência é um pouco mais otimista, no sentido de provocar ou de prever novamente chuvas generalizadas na bacia e com volumes que estariam assim, perto ou até um pouco acima da média. Contudo, essa previsão, que para 2 semanas, né, daqui a 2 semanas, estamos falando do dia 22 ao dia 28 de novembro, normalmente no decorrer dos dias, essa previsão costuma ser revisada para baixo e não para cima, né? Então, pode até estar um pouco otimista ainda. Então, resumo da obra, nós temos chuva nas próximas horas, mas depois um período relativamente longo, sem chuva, completando uma primeira semana de chuvas abaixo da média, e uma expectativa de uma segunda semana, talvez com chuvas mais ou menos dentro da normalidade, eventualmente com algum valor um pouco para cima. Mas sendo que essa última figura vai ter o dia 28 de novembro, e em função do que nós já observamos no mês, eu acho que nós caminhamos novamente para fechar um mês de novembro, pelo menos um pouco abaixo da MLT. Temos pouca possibilidade de fechar novembro acima da MLT. Então, isso da minha parte, agradeço, fico à disposição. Ok. Bom, então o que você mostrou é que não vai ser no curto espaço de tempo que nós vamos recuperar os nossos reservatórios, né? Porque no limite você está um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média. Então, nada que fuja muito dessa variância de um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, acho que não se espere nada nas próximas semanas de recuperação excessiva dos reservatórios. É isso, né? É isso, Joaquim, lembrando que, além disso, a umidade do solo está muito baixa, né? Então, isso contribui tanto para diminuir o volume da chuva, quanto para não, digamos, converter essa chuva em vazão. Ok, muito bem. Obrigado aí. ONS, vocês podiam fazer agora a apresentação de vocês? Ok, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da gente para o dia de hoje. Podemos ir para o slide número 3. Então, só para lembrar a questão do armazenamento novamente. As 4 usinas de armazenamento na bacia
tem a capacidade de pouco mais de 3 mil hectômetros cúbicos em Jurumirim, também em Chavante, em Capivara 5.700 hectômetros cúbicos e em Mauá 667, dando um total de volume útil de 12.598 hectômetros cúbicos, que somado ao volume morto, que é o volume que está abaixo do nível mínimo, dá um total de 28.482 hectômetros cúbicos. Essa é a capacidade total de armazenamento dos 4 reservatórios. Próximo slide. Esse próximo slide vou passar bem rápido, porque o Dr. Joaquim já mostrou, né, nas figuras. Então, temos hoje 16% de armazenamento em Jurumirim, 21% em Chavante, 18% em Capivara e 19% em Mauá. Então, isso dá um armazenamento total na bacia de 18% de volume útil, que corresponde a 2.300 hectômetros cúbicos, que somado ao volume morto, dá um total de 18.205 hectômetros cúbicos. Essa é a água que está estocada nesses 4 reservatórios. Próximo slide, número 5, seria a operação das hidrelétricas em 2019, na bacia do Paranapanema. Então, no slide número 6 temos a operação em Jurumirim, onde a gente observa aí que após recuperação do armazenamento para um nível de 44,39% de volume útil, houve um deplecionamento pelo uso do reservatório, né, pela necessidade energética mesmo, e chegamos a um valor muito baixo, né, em torno de 16%, e agora começou a ter um pequeno respiro. Então, anda de lado, né, ainda não deu tempo de recuperar, mas pelo menos aquela taxa de deplecionamento ela foi retida. Então, não tem mais esse esgotamento da capacidade de armazenamento. Estamos trabalhando com valores que tendem a recuperar o armazenamento no reservatório de Jurumirim, sendo que o dia de ontem fechou então com 16,18%. Próximo slide seria operação em Chavante. Então tivemos aí, após um início de ano com crise, né, chegando a 14,79%, recuperamos até chegar a 47,80% de armazenamento e chegamos a cair em torno dos 20%, chegou até ficar um pouquinho abaixo, 19 e pouco, quase 20%. E agora conseguiu recuperar já, passando para 21,30%. Então teve um ganho aí de 1%, 1,3%, conforme o Dr. Joaquim já mostrou. Próximo, Capivara, também após uma cota de armazenamento máximo de uns 74%, 75%, nós tivemos um depressionamento forte e agora observe que nos últimos dias aí o armazenamento meio que andou de lado e até deu uma pequena recuperada, passando a um valor agora no final do dia de ontem de 18,07%. Próximo slide, Chavante, Mauá, perdão. Em Mauá, que tem uma variabilidade maior, né, e tem uma possibilidade maior de aumento de vazão, devido à bacia do rio Tibagi ser uma bacia bastante caudalosa, já chegou-se esse ano a 100% de armazenamento e com o uso aí energético precisou-se depressionar esse reservatório, chegando a valores bem baixos, né, em torno de 16%, e agora deu uma recuperada, fechando o dia de ontem com 19,34%. Então, observem que os reservatórios, os 4 grandes reservatórios de armazenamento, ou eles recuperaram um pouquinho o armazenamento, ou simplesmente andaram de lado. Perder armazenamento praticamente não se perdeu. Próximo slide seria a nossa simulação para o ano 2019. Ainda fizemos nessa reunião uma simulação para simplesmente o fechamento do mês de novembro. Na próxima reunião, acredito que a gente já comece a ter perspectivas para frente, que possa finalizar aí com o uso do modelo SMAP, uma previsão para um horizonte um pouco maior. Temos aí o cenário de afluências, então, que foi usado na simulação até o final de novembro, foi o cenário de uso do modelo SMAP com a precipitação histórica média dos anos entre 2006 e 2018. Aqui tem um errinho, é 18.
O que acontece é o seguinte, a gente pegou a precipitação histórica observada do ano 2006, rodou os SMAP, depois pegou a precipitação 2007, rodou os SMAP e assim sucessivamente até o ano 2018. Depois pega o resultado dessas vazões previstas e faz uma média. Então esse foi o cenário que a gente usou. Depois fizemos também uma sensibilidade, eu vou mostrar os resultados, com o pior ano, que o pior ano para o período de 14 de novembro a 30 de novembro foi o ano 2018. Então, para Jurumirim pelo menos, tá? Então, a partir dessa análise em Jurumirim, a gente fez uma simulação também com o pior ano, para que vocês vejam quais são os níveis que poderiam ir os reservatórios com a prática dessa política. Então, em termos de diretrizes de armazenamento, a política simulada foi com defluências de 60 metros cúbicos por segundo em Jurumirim, 95 metros cúbicos por segundo em Chavante, que seriam 2 unidades geradoras, Mauá, defluência de 79 metros cúbicos por segundo, e Capivara, em princípio, durante a semana seria 450 metros cúbicos por segundo, e nos feriados e finais de semana, 340 metros cúbicos por segundo, se bem que a gente viu ali pelos dados que o Dr. Joaquim mostrou, que nos 2 últimos dias a gente praticou uma defluência de 350, né? A gente conseguiu não gerar tanto e gerar mais em outro lugar, e aí a gente com isso conseguiu economizar um pouco mais em Capivara. Próximo slide seriam os resultados. Então, os resultados indicam um armazenamento ao final do mês de novembro de Jurumirim passaria agora dos 16,19 para 18,22. Na reunião passada ele chegava a 19 e pouco, então ficou com um pouquinho menos de água, apesar da política ter sido mantida, né, nos 60 metros cúbicos por segundo, mas a previsão, e apesar de ter chovido inclusive um pouco ali, no finalzinho pelo menos, apesar disso o modelo de previsão nos indica uma previsão de menor monta para esse final de mês aí, tanto é que o armazenamento caiu um pouco para 18,22%. Em Chavante, passa de 21,37% para 22,59%, ou seja, tem um ganho de armazenamento até o final de novembro, muito pequeno, mas pelo menos não perde. Em Capivara, cai de 18,1% para 17,09%, cai praticamente 1% de armazenamento, que também aí conforme se a gente conseguir, porque foi simulado na verdade 450 dias de semana e 340 finais de semana, mas se eu alguns dias de semana conseguir praticar os 350, aí a gente vai poder não perder esse 1% e vai poder manter em torno dos 18% aí, tá? E por último, Mauá, que sobe de 19,39% para 29,84%. Na reunião passada, acho que subia para mais de 31%. E agora chega a subir só para 29,84%. Bom, ali no cantinho direito, nós temos a simulação com o cenário do pior ano, que seria o ano 2018, né? Se ocorrerem as afluências, as precipitações no ano 2018, o SMAP fez uma previsão de vazão que levaria Jurumirim, em vez de 18,22, levaria para 17,02. Então, na pior das hipóteses, a gente ainda ganha nível em Jurumirim, caso aconteça a pior afluência, que seria o ano 2018. Em Chavante, a gente passa de 21,37 para 21,96, ainda ganha armazenamento, mesmo com a pior sequência hidrológica. Em Mauá, passamos de 29,84, que estaria na simulação comum, para 32,66, ganha um pouquinho mais de armazenamento. E Capivara, com o pior ano hidrológico, que é o ano 2018, a gente cairia, em vez de 18 para 17, cairia de 18 para 15,21. Ainda assim, os 3 reservatórios estariam acima de 15%, com a pior sequência hidrológica. Por último, no slide número 13, a gente tem as conclusões aí que a gente sempre chega, que é que a gestão de recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência dos reservatórios, considerando que o cenário de afluência obtido do modelo SMAP com a precipitação média dos anos 2006 até 2018
a partir da redução na geração das hidrelétricas que foi implementada a partir da reunião passada, foi possível até o final do horizonte de simulação, que é final de novembro, ligeira recuperação dos armazenamentos de Jurumirim, Chavante, Capivara e Mauá em 18%, 23%, 17% e 33%. Ainda assim, estamos aí, pelo menos com Jurumirim e Capivara, abaixo dos 20%, mas a gente tem perspectivas de que isso possa também, havendo um pouco mais de chuva, possa melhorar. Enfim, acho que a partir da próxima reunião a gente passa a apresentar um cenário com um pouco mais de distância, tipo, de repente até final de abril ou uma coisa assim. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema e a atual conjuntura de atendimento eletroenergético, no SIM, o INS continuará monitorando as condições operativas desta bacia e promoverá as modificações que forem necessárias, né, na política operativa, conforme surjam variáveis diferentes das consideradas nessa análise. Então, é isso que eu tinha a apresentar. Me coloco aqui à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção. Ok, obrigado. Bom, não preciso dizer que o ONS está fazendo as previsões em cima daquela vazão mínima já que foi colocada pela CETESB e pelo menos nos próximos 6 meses dessa condição de praticar 60 metros cúbicos segundo, né? Então, se não tivesse sido concedida, nós teríamos que rever todos os cálculos, né? Bom, eu pergunto agora a Rio Paranapanema se ele quer fazer alguma complementação em relação à apresentação do ONS, principalmente, e essa informação que a CETESB prorrogou o prazo. Com relação à prorrogação do prazo da CETESB, a gente já recebeu o ofício, né, com essa anuência da CETESB, a gente permanece com a anuência da ANEEL, então está tudo certo, né? A gente já oficializou isso junto ao INS também. Com relação à apresentação do INS, a gente está de acordo, né? A gente vem acompanhando as vazões, as previsões e é isso mesmo que o INS apresentou a nossa visão também. Com relação à atualização emitida agora junto à CETESB, a gente queria só ressaltar, né, que os monitoramentos eles continuam conforme foi solicitado pelo órgão ambiental, e tudo, né, tem sido acompanhado e não tem tido aí impactos assim, né, em relação a essa vazão praticada. Ok. Bom, só para a gente ficar claro, essa vazão do 147 ela é muito mais motivada por questões comerciais de relacionamento entre usinas do que por questões ambientais, né? Então, depois vocês poderiam até explicar o valor do 147, a origem dele, né? Porque na nova outorga vocês estão pedindo que seja declarado um valor de 60 metros cúbicos, 54 metros cúbicos segundo, eu acho, para Jurumirim. É isso? 55 metros cúbicos por segundo, que seria o valor da Q710, doutor Joaquim. Ok, e que essa parte do 147 tem uma motivação muito mais comercial em função de usinas que existem na cascata, compromissos, né? Isso, porque isso aí foi constante, esse valor aí dessa vazão de 147 está constante no contrato de concessão, né? Por isso que para a gente é obrigatório. Ok. Precisa da autorização da ANEEL também. Comitê, em função de tudo que vocês ouviram, essa é uma oportunidade agora de vocês se manifestarem. No sentido de que as licenças foram conseguidas e essa é a perspectiva, pelo menos, que nos próximos meses de termos a operação sendo possível dentro de 60 metros cúbicos segundo, que equilibra o sistema, né? Então, comentem aí e como vocês estão vendo essa questão. Nós acompanhamos hoje uma reportagem do Jornal da Manhã, anunciando já, da Rede Globo, anunciando, eles fizeram uma filmagem direta de Jurumirim, mostrando lá o quanto baixo está o reservatório, e falando da nossa reunião de hoje à tarde, dizendo quanto seria importante que
para a região fosse mantido mesmo os níveis do reservatório, pelo menos como estão e na tendência de recuperação. Então é isso que o comitê está almejando desde o princípio, que essas operações, sem prejudicar o sistema de geração de energia elétrica, que está aqui na estratégia do país, a gente consiga, da melhor maneira possível, manter os níveis, para que os usuários alternativos lá, de outros grupos que não geração de energia elétrica, sejam atendidos. Então, eu acho que é o que a gente espera, que isso se mantenha assim até que a chuva venha. Além disso, a gente tem algumas questões, por exemplo, a gente está encaminhando um ofício do CBH Paranapanema solicitando que o comitê seja ouvido nos processos de renovação das outorgas na bacia dos Paranapanema dos reservatórios. A gente gostaria de ser ouvido, de acompanhar, de poder levar para os nossos membros do comitê, para a sociedade da bacia, as discussões que estão sendo conduzidas. Além disso, quanto à elaboração do plano de contingência, da política de gestão de reservatórios do Paranapanema, garantir também a participação do comitê por meio da sua CTIG, Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Então, a gente teve uma reunião hoje aqui, a senhora vai falar sobre isso. Eu gostaria que a senhora, então, certo. Então, essa foi uma deliberação, nós estávamos com representantes aqui dos comitês atuantes, do IAP, Águas Paraná, DAE também presente, dos usuários. Então, na segunda-feira, a ANA deve estar recebendo esse protocolo. Nós já tivemos aí fazendo levantamento, inclusive já existe aí, no próprio processo do CCJ, houve o comitê foi ouvido nessa questão das outorgas, então a Paranapanema também considera que é fundamental que o comitê seja ouvido tanto na questão da outorga quanto também na questão aí da política de gestão dos reservatórios. Uma outra questão também para informar o grupo, a princípio nós tínhamos a ideia de criar um GT específico para cuidar da crise, mas a deliberação aqui do comitê é que vai ser a Câmara de Instrumentos de Gestão que vai continuar acompanhando o monitoramento. A partir da próxima videoconferência nós teremos um acesso maior de representantes dos setores da bacia hidrográfica. Então, pelo menos até o início do próximo ano, é a Câmara que vai acompanhar mais de perto essas ações aí da nossa sala de situação e o andamento da situação. Por fim, também, por conta de toda a divulgação que a imprensa está fazendo, das informações que estão sendo repassadas, nós vamos ter agora um acompanhamento de todo o evento que acontecer na bacia hidrográfica. A CTG está fazendo várias reuniões, inclusive, com os prefeitos, e a gente solicita que esse convite venha formalmente para o comitê. Em todas as reuniões agora que acontecerem na bacia, o comitê vai estar presente, levando o seu olhar do que está acontecendo de fato, para que tenha clareza e transparência para a sociedade das medidas que estão sendo tomadas. E, por fim, a nossa intenção no primeiro trimestre agora de 2020, nós vamos realizar um workshop voltado, no primeiro momento, para a imprensa e no segundo momento para a sociedade, onde temos aí dois horizontes. Um é a crise ter passado, estar mais amena, e aí a gente falar um pouco das lições aprendidas do nosso plano de trabalho para 2020. A outra é a crise realmente não ter melhorado, e aí a gente ter também um planejamento para seguir no ano. Então, esse é o resultado da nossa reunião de Câmara hoje, e nós, então, na diretoria do Paranapanema, a gente apresenta para... Ok, obrigado. Só reforçando o que você tem colocado, a primeira é a participação efetiva do comitê como representante dos usuários e dos setores usuários na condução e discussão das outorgas e principalmente da questão da operação do sistema, Então, isso vai ser importante, mas era importante também que vocês tivessem uma posição sobre algumas coisas que vão ser objeto de discussão, que uma das coisas é a questão das vazões mínimas, tá certo? As vazões mínimas dos reservatórios, ela tem impacto no reservatório, mas também tem impacto a jusante. Então, todos os comitês
que os comitês que participaram de nossa discussão opinaram sobre isso, tá certo? Então, vocês também, é necessário vocês terem uma visão de vocês sobre essa questão das vazões, porque para poupar a água do reservatório, você de alguma maneira libera menos, e liberando menos tem usuários ajusantes que podem de alguma maneira vir a ser prejudicados em algum momento, ou o próprio meio ambiente. Então, é importante que vocês tenham isso. Se isso não consta nos planos, vocês têm que, de alguma maneira, dialogar entre si e também terem uma posição sobre esse assunto, tá? O comitê quer falar de novo? A gente prima pela manutenção das vazões mínimas de outorga, por enquanto ainda, as que valem aqui no estado de São Paulo são o Q710. No Paraná é o Q95. Então, nós temos uma resolução aqui São Paulo, que agora é o Q95. Então, nós vamos avaliar essa questão também das vazões de usantes, para questões de Q710 e Q95, para que a gente avalie. Mas a gente está preocupado com isso também, com as vazões ecológicas, a gente tem muita preocupação com isso. E também temos aquela preocupação da revitalização das bacias de montante. Tudo isso o comitê tem trazido bem forte nas discussões que a gente tem feito. Só para saber que por isso que a gente precisa ter um ponto de convergência. No pedido de outorga que foi encaminhado com o pedido para ser mantido uma Q710, tá certo? Então é importante que o comitê, já que tem Paraná e São Paulo tem posições diferentes, a própria Ana tem uma outra posição, tá certo? Que nós nos uniformizemos esses detalhes, mas isso vai ser fundamental, tá? Doutor, na meta do plano do Paranapanema é a unificação das vazões do Q95. Já foi feita uma deliberação do comitê, já foi feito um estudo, encaminhamos para o órgão gestor do Estado de São Paulo e ele já tem a portaria aprovando que seja o Q95, então. Ok, então nós vamos dialogar sobre isso com mais profundidade em outros momentos. Mas é interessante que vocês saibam que esse vai ser um dos pontos fundamentais da discussão, tá? Bom, na reunião passada, o Votorantim queria falar e terminou a reunião, nós já tínhamos encerrado a reunião. Então, nesse momento, Votorantim, estou passando a palavra para você com atraso, mas esse é o momento seu para você fazer aquele questionamento que você tinha na reunião passada. Boa tarde a todos. Na posição, na verdade, eu queria só informação sobre quanto ao prazo que seria iniciar a vazão de efluente mínima em Jurumirim. Mas, após a reunião, entrei em contato com a CTG e recebi o apoio necessário. Ok, então, eu até peço desculpa a você, porque você, quando pediu a palavra, a gente já tinha encerrado a reunião e as pessoas já tinham muitos desligados os equipamentos. Então, por isso que eu encerrei sem reabrir a reunião, porque já algumas pessoas tinham já desconectado, tá? Então, mas você está esclarecido, né? Então, não precisaria de nenhuma complementação adicional, né? Não, positivo, eu que agradeço. Ok, muito obrigado. Bom, nós temos também outros comitês de afluentes que eu gostaria também de ouvir. Comitê do Alto Paranapanema. Boa tarde a todos. Novamente reunidos para tratarmos de um assunto muito importante. Gostaria de pedir a Vossa Senhoria, senhor Joaquim Gondim, para reforçar o que na reunião passada nós havíamos comentado, que era sobre a reunião juntamente com a CETESB de mais os municípios do entorno de Jurumirim, e até o momento ainda não tivemos esse contato para que possamos realizar essa reunião no entorno do reservatório para analisarmos as condições que se encontra o reservatório de Jurumirim. A segunda situação
Vamos resolver logo essa, porque como foi que nós fizemos? Nós trouxemos para a reunião a CETESB, né? Porque não adiantava ter um intermediário sem a pessoa presente. Então, vamos tentar ver aí com a CETESB, que está nos escutando lá de São Paulo, como equacionar esse pedido seu que é justo. CETESB. Qual seria a demanda objetivamente? Eles estão pedindo que fosse feita uma reunião local para discutir as questões mais de natureza ambiental na região lá de Avaré. Posso fazer só uma sugestão antes da CETESB se manifestar? Só um minuto que o comitê vai fazer uma sugestão e a gente pode fazer os encaminhamentos. CETESB também não aqui está presente, mas o comitê, se você pudesse agora fazer o encaminhamento, Soraya. Como na última reunião foi colocado, nós já fizemos algumas reuniões em que o prefeito de Avaré participou, em que foi feito todo o esclarecimento do que está acontecendo, como é que se desenvolverá esse reservatório. Mas me parece que o secretário tem alguma dúvida com relação a esse funcionamento. Então, a minha sugestão é evitar, pelo que eu estou vendo ali, na sede do Comitê do Alto Paranapanema, que é no DAE. Então, eu pediria ao secretário de e a fila que estão lá identificar com o secretário qual é a dúvida que ele tem, para que a gente possa, então, aí articular com ele, com o prefeito de Avaré, se tiver mais algum prefeito que queira, então, para tirar essas dúvidas especificamente, para a gente poder também se colocar ser um representante da CETESB. Então, poderia ser, Cristina, porque aí pode que fica mais fácil até para a gente, como a gente nessa reunião que você teve aqui também, Priscila, a gente já tomou esse posicionamento, o comitê estará presente em todos os locais que for solicitado. Se vocês puderem identificar qual é a dúvida do secretário, e aí a gente tenta atender a demanda dele na próxima semana. E já aproveito para fazer o convite, secretário, dia 4 e 5 agora de dezembro, nós teremos a reunião do Comitê do Paranapanema, aqui em Marília, onde nós vamos apresentar a questão da sala de situação, a questão dos reservatórios. Então, gostaria muito que o senhor estivesse presente aqui com o prefeito na reunião, para que a gente possa aí também pessoalmente conversar sobre esse tema. Obrigada. O que a Soraya está colocando de maneira apropriada é que o comitê, com uma representação local mais adequada, intermediasse essas reuniões e pudesse saber com clareza para as pessoas certas da CETESB participarem, né? Eu acho que também tem essa lógica aí. O que nós fizemos, e volto a insistir, foi trazer todos aqui para essa mesa, no sentido de poder as pessoas saberem que tem essa demanda. Agora, como fazer, efetivamente, fica mais na alçada de vocês, no sentido de como organizar melhor essa reunião, né? Então, o representante da CETESB pode agora comentar, mas valendo essa parte também que foi colocada pelo comitê. Justamente, é preciso que nós saibamos o que se espera da CETESB nessa reunião. Qual que é a expectativa da participação da CETESB para esclarecer o que nessa reunião. Porque aí nós teremos que identificar quem são as unidades da CETESB para participar, para estar presente, né? E poder esclarecer as dúvidas ou os pontos que forem assim, de preocupação aí do Alto Paranapanema, né? Ok, então, secretário, podia continuar agora? Boa tarde ao Comitê do Médio Paranapanema, a Soraya. Obrigado pelo convite do dia 4 e do dia 5 para nos reunirmos lá em Marília. Queria dizer o seguinte: na reunião passada eu fiz um comentário com relação à licença operacional da Duke Energy. Eu não vou falar CTG Brasil porque a licença operacional ainda está sob a responsabilidade da Duke Energy
iniciada em 2012 com requisitos especificados na LO que não estão sendo cumpridos. A CTG não vem cumprindo os requisitos da LO, que é a licença operacional. Com isso, o que ocorre? Ocorre a perda da finalidade do meio ambiente, ou com assoreamentos, com a perda do APP e outros quesitos mais que estão elencados na licença operacional do QM e que não corresponde com a realidade. Então, se nós temos compromissos a ser realizados pela concessionária e não vem sendo realizados, esse o parecer que eu gostaria de ter da CETES, que é a agência fiscalizadora e a agência que poderá me dar essa informação, não só a mim, mas a todos os municípios do entorno do reservatório de Jurumirim, que perdeu hoje a ictiofauna, perdeu todo o entorno, perdeu o APP, que já era pouco, e hoje com os assoreamentos, perdeu-se toda a área de preservação permanente. Então, é esses quesitos que eu gostaria de levantar juntamente com a CETESB para me transmitir à população dos 8 municípios do entorno do reservatório de Jurumirim. E uma outra coisa que nós havíamos comentado na reunião passada, que era a conscientização racional da água, para que nós continuemos essas reuniões e trazermos nas próximas reuniões o que fazer, como e como iremos realizar essa conscientização racional da água. Hoje tem um crescimento muito grande de pivôs no entorno do reservatório de Jurumirim, que são conectados aos afluentes do reservatório. A gente precisa, juntos, tomarmos uma decisão para racionalizarmos, ou então só a conscientização do uso da água. Gostaria de deixar também uma observação minha, que o reservatório em agosto, setembro, estava com 44%, que nós conseguimos ajustar esse reservatório de março até setembro, com 44% do seu nível de operacionalidade. Porém, em menos de um mês, nós fomos a 15%. Houve uma defluência muito grande, muito rápida. Então, eu fico pensando, se nós estamos fazendo essa reunião para uma conscientização de nós trazermos novamente o reservatório, ou se nós estamos fazendo essa reunião para nós acumularmos água e gerarmos energia demasiada em um mês. Então, eu sou da seguinte opinião: essas reuniões nossas vêm sendo frutíferas, porém, nós precisamos chegarmos a um denominador comum, que o reservatório de Jurumirim volte a ter uma vida, volte a ter uma cota operacional. Eu tenho a 561, que é a cota mínima, nós estamos na cota mínima do reservatório com 561, e nós temos a cota de operação, que é a 568. Então, eu acredito que essas reuniões serão frutíferas, porém, precisamos fazer mais sugestões para que nós se aproximemos o quanto antes da realidade do reservatório de Jurumirim, que é extensa turística e é denominada pelo governador do estado de São Paulo, e tem projetos de retirada de água do reservatório de Jurumirim para alimentar São Paulo. Então, eu acho que nas próximas reuniões eu vou me empenhar para trazer mais soluções para que nós cheguemos a um denominador comum do reservatório de Jurumirim. Obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Tá, é importante aqui fazer uma reflexão sobre o papel dessa reunião. Nós instalamos aqui uma sala de crise para resolver questões operacionais do presente momento. Aqui foi falado também, e o comitê já começou a falar, que tem 2 movimentos em andamento. Um são as outorgas das usinas, que não vai ser tratada nessa sala de crise. Essa sala de crise não trata de outorgas de usinas, são outras pessoas, são outros referenciais, inclusive até na própria ANA não sou eu o responsável direto por elas, né? E também uma segunda coisa, que são as condições de operação do reservatório futuras, tá certo? Essa sou eu responsável, que também vamos abrir uma discussão que não é nessa sala nesse momento, tá certo? Então, só para saber que essas 3 coisas que o senhor falou vão ser atacadas, mas também como questões ambientais e outras também que são objeto de discussão, elas são importantes, nós reconhecemos a importância dela, mas essa sala, ela tentar
fazer ações de imediato, no curto prazo, que daí o nome dela de ser sala de crise do Paranapanema, mas que não se pode perder de vista tudo que o senhor falou, claro. Agora, não é nessa sala que vai ser essas discussões, tá? Vai ser em outro ambiente, em outro momento, e esse momento já começou, só para entender. As outorgas já foram solicitadas pela empresa, que está em análise, e eu já coloquei aqui que vai ser ouvido os comitês e todos os usuários, que são os órgãos gestores dos estados também, que vão poder opinar sobre esse assunto, tá? Agora, nós vamos centrar as discussões em cima de 3 entes: os órgãos gestores dos estados, os comitês de bacia, né, que é o comitê centralizado, que são 2 órgãos gestores, e o comitê mais a Agência Nacional, mais, claro, os representantes que forem solicitados dos agentes que estão solicitando as outorgas, tá? Então, o senhor tem razão, mas só que é só para entender que aqui na sala tem um momento de discutir essa questão mais operacional para tirar o reservatório dessa situação de crise. E o que o senhor falou de baixar o reservatório, o ONS pode esclarecer para o senhor se ele fez isso dentro de preceitos legais que ele dispõe. ONS. Bom, a gente só gostaria de esclarecer 2 questões que foram levantadas aí. A primeira é que a água armazenada nos reservatórios do setor elétrico, ela é uma água destinada a todos os usos múltiplos, ou seja, dentre os quais se encontra a geração de energia. Então, ela não é uma água estocada para os outros usos, ela é uma água estocada para uso múltiplo. Então, a geração de energia é sim um uso múltiplo. E essa água será usada certamente, se necessário, para geração de energia. A segunda questão é que os reservatórios de armazenamento de água na bacia do Rio Paranapanema, reservatórios que deplecionam entre o 0% e o 100%, eles, a rigor, sob o ponto de vista da lei, estão autorizados a ocuparem entre o 0% do reservatório e o 100%. Então, tudo está sendo operado conforme a lei. Esse ano de só lembrando que esse ano de 2019, o reservatório de Jurumirim, após uma afluências bastante deficientes no final de 2018, o reservatório de Jurumirim, em fevereiro de 2019, chegou a 12,42%. E agora estamos em 16,18%, ou seja, estamos 4% acima do que chegou em fevereiro desse ano, e continua havendo reclamação. Ou seja, claro, é muito ruim quando a gente tem menos armazenamento. Todos nós queremos aumentar o armazenamento, só que isso depende de vários fatores. Depende de inúmeros fatores, ou seja, não só a utilização da água pelos diferentes usuários na bacia, dentre eles o setor elétrico, né? E realmente a gente precisou gerar energia para manter o sistema, o SIM, né, o Sistema Interligado Nacional, atendido com a coeficiente de segurança adequado, tá bom? Então, eu só queria esclarecer isso. Primeiro, que as usinas de reservação, elas estão previstas para operar entre 0% e 100%, isso está dentro da lei. E a segunda coisa é que a água estocada nos reservatórios, ela não atende só o setor elétrico, mas ela atende também o setor elétrico, porque o setor elétrico é um dos usuários da água, tá bom? Só complementando, lembrando, né, que o volume disponível no reservatório de Jurumirim, além do volume útil para geração de energia elétrica, ele é inclusive maior do que esse primeiro volume, né? Então, sempre lembrando que o 0% de Jurumirim não equivale a esvaziar o reservatório, muito pelo contrário. A quantidade de água disponível, ela, inclusive, é maior do que é disponível para geração de energia elétrica. Joaquim? Paranapanema. Eu queria aproveitar, né, porque de ressaltar que a Paranapanema Energia, ela tem todo o seu compromisso ambiental, está também amarrado às condições da licença ambiental junto à CETESB, mas também a gente executa atividades que vão muito além também das nossas obrigações,
e também junto às comunidades. E nesse trabalho a gente fez, né, em termos de transparência de posicionamentos, a gente tem também feito, né, uma explicação, fomos também já na cidade de Avaré, onde nós fizemos 2 reuniões já com o município e colocamos à disposição novamente para as novas reuniões que forem necessárias. Essa sala de crise, ela traz informações que muitos dos municípios e das populações locais desconheciam, que é importante então essa participação das autoridades, né, do secretário que vem à segunda reunião aqui conosco. Eu acho que cada vez que se participa mais dessas reuniões, mais esclarecimentos se tem, mais clareza, né, e informações fantasiosas que se tem são esclarecidas. Então é importante a participação na sala de crise e a CTG, a Paranapanema Energia, se coloca à disposição para as reuniões que forem necessárias para esclarecimento a respeito das questões ambientais. Queria destacar que a gente fez um trabalho importante para a CTF, né, em termos de monitoramento que foi solicitado por eles para que pudesse fazer a autorização da redução da vazão. Isso foi importantíssimo, monitoramento feito pela CTG. E que em nenhum momento da história de operação aí da usina hidrelétrica de Churubim houve alguma atuação ambiental em relação a impactos ambientais em todo o seu período, né, de operação, inclusive com períodos onde nós tivemos também já esses níveis, né, de operação. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Esse é um momento assim de reflexão, sabendo que tem outros momentos, outras salas que não são propriamente essa, mas que não vamos tolher ninguém de comentar as coisas que possam colocar como importantes, né? Alguém mais? Joaquim, sim, eu peço licença, por favor. Aqui claro, é o Sandro, do Comitê do Pontal do Paranapanema. Nós estamos aqui, entre aspas, numa condição mais confortável, porque nós estamos na foz do Paranapanema. Contudo, eu já fiquei sabendo que existe, assim, algumas reclamações de pescadores e dos ribeirinhos aqui do Rio Paranapanema. Eu vou procurar trazer para fazer, assistir junto com a gente todas essas transmissões que estão acontecendo, para que eles vejam que está sendo tomadas medidas necessárias e está sendo administrado o problema tanto pelo Comitê Interestadual, o Comitê Paranapanema, e a ANA tomando todas as providências necessárias junto à ONS. É isso que eu queria acrescentar. Ok, é muito importante porque é a visão de quem está jusante, né? Quem está na foz, quer dizer, a modulação da redução das vazões tem que ser vista também por conta dessas outras coisas que acontecem no restante da bacia, né? Por isso que a unidade de planejamento é a bacia hidrográfica como um todo, né? Bom, nós temos nessa fase de chuva, pouca chuva, né? Nós tínhamos acertado e estamos acertados que vamos ter reuniões semanais, tá certo? Então, a próxima reunião nós já tínhamos agendado, que é dia 22, tá certo? Eu sei que as reuniões começam a não trazer muitas novidades, mas elas são importantes para a conscientização do problema que nós estamos vivendo e também para poder prestar todos os esclarecimentos e dar transparência ao processo, né? Então, nossa próxima reunião vai ser 22, que volta a ser sexta-feira, às 10 horas da manhã, tá certo? Como a gente vinha fazendo até então. Nós, excepcionalmente, fizemos na quinta-feira hoje, à tarde, por conta do feriado de amanhã. Mas voltamos a fazer nossa reunião às sextas, tá certo? Com frequência semanal, até que haja algum tipo de perspectiva ou de melhora ou de estabilização que permita alongar o prazo. Mas, enquanto não, nossa reunião, então, está marcada para 22. Ok? Bom, Joaquim, a CETESB quer falar um pouquinho. Sim, a CETESB gostaria de comentar e é importante. Eu só gostaria de ressaltar que durante esse ano, em vista da crise, a CETESB inicialmente concedeu já na primeira metade do ano a autorização para reduzir
a descarga do reservatório de 147 metros cúbicos por segundo para 60. Evidentemente que essa autorização, ela repercute no jusante sobre principalmente os potenciais efeitos e com vistas a proteger a situação de montante, né? Essa deliberação, ela protege ao máximo a situação de montante. Evidentemente que numa crise dessa, o quanto atinge ainda a montante, é isso que nós estamos vendo. A variação não é tão expressiva, é uma variação positiva, mas, de qualquer forma, é o que se consegue fazer nessa situação de crise e observando a possibilidade de impactos de jusante. É isso que a CETESB transferiu à operadora, né, a CTG, para que ela atentasse para esse monitoramento, um monitoramento adicional, e isso vem sendo acompanhado e sem grande repercussão, de forma que essa redução de vazão, só para que se tenha a compreensão de todos, né, ela visa principalmente a proteger os volumes de reservação, diminuição da descarga e avaliação dos impactos de jusante. O jusante está suportando, em princípio, essa vazão de 60 e com isso, essas operações estariam equilibradas ambientalmente. Está sendo monitorado a limnologia, está sendo monitorado a erosão, está sendo monitorado outros aspectos de fauna, de jusante, para que se possa acompanhar e, eventualmente, administrar de forma adequada eventuais impactos. Isso tudo está sendo observado e o olhar realmente é de se privilegiar um melhor resultado na reservação, né? Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu sei que eu assisti recente, eu acho que foi sábado ou domingo, sábado passado, que outras regiões do estado de São Paulo também enfrentam algum tipo de problema, né? Eu acho que era a cidade de Sorocaba, se eu não me engano. Mas a gente está concentrado em resolver o problema da bacia do Paranapanema e aqui é que é a nossa unidade de trabalho agora, né? Então, nossa reunião próxima está marcada para o dia 22, 10 horas. Na semana que vem, nós reiteramos o convite, só para lembrar, mas contamos que todos participem e possam também trazer todas as suas dúvidas e sugestões para essa reunião. Muito obrigado a todos.